Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Variáveis, Macros e Funções. Nessa aula eu vou falar sobre um recurso bem bacana que é o gravador de macros. Então, o que é isso? É um recurso que o Excel disponibiliza que grava e escreve códigos dizendo o que você está fazendo ali na sua tela durante esse processo de gravação. Muito comum a gente gravar macro. Eu fazia muito gravação de macro para poder aprender a programar e eu já vou te explicar como você também pode fazer isso. Então vamos abrir aqui o Excel para a gente já ver isso na prática. Estou aqui com o Excel aberto. Para a gente gravar uma macro, a forma mais rápida é clicando nesse botãozinho aqui. Porém, dependendo aí da versão do Excel que você estiver utilizando, você vai precisar habilitar a guia desenvolvedor, ok? Para fazer isso, você vai clicar com o botão direito aqui em cima, em qualquer local nessas guias. Você vai escolher a opção personalizar a faixa de opções e depois, dentre as opções aqui da parte da direita, ok? Você vai localizar a opção desenvolvedor, vai marcar essa caixinha e vai dar um OK. Agora, nós temos aqui a guia desenvolvedor, ok? Aqui nós vamos ter o botão de gravar uma macro, é o mesmo que está aqui embaixo. Porém, pode acontecer de não estar disponível se você não habilitar a guia desenvolvedor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar aqui o atalho Alt F11, eu vou também arrastar aqui um pouquinho a janela do VBA para a direita, deixar ela mais ou menos aqui no meio da tela, e vou iniciar a gravação da minha macro. Ó, vou vir aqui em desenvolvedor, vou clicar aqui em gravar uma macro. O nome da sua macro é irrelevante, você pode colocar o que você quiser. Nesse exemplo, eu vou apenas colocar teste, ok? Aqui, se você quiser, você pode colocar uma tecla de atalho, por exemplo. Se eu colocar aqui a tecla G, toda vez que eu pressionar Ctrl G nessa planilha, ele vai executar exatamente os mesmos códigos que eu executar, ok? Então, vou dar aqui um OK. Eu vou agora pressionar o atalho Alt F11, lembrando que a macro ela já está sendo gravada. Quando você inicia a gravação de uma macro, ele costuma inserir um novo módulo, mesmo que já tenha módulos aqui, ele insere um novo, ok? Então, eu vou dar 2 cliques nesse módulo e perceba que aqui, ó, esse foi o código que ele escreveu até o momento. O que ele fez aqui? Ele iniciou a macro com o nome que eu coloquei lá e especificou aqui na forma de comentário, tá? Que o atalho que vai acionar a minha macro vai ser o atalho Ctrl G. Agora, se você clicar em uma célula, deixa eu colocar aqui a janela do Excel também um pouquinho para a esquerda, para que você possa ver isso em tempo real, ok? Então, olha só, no momento em que eu cliquei nessa célula, ele escreveu intervalo, aí ele escreveu qual foi a célula, e depois ele escreveu o que eu fiz, ó, eu selecionei ela. No momento também em que eu peguei aqui, ó, no cantinho do meu Excel, arrastei ele para cá, ele alterou para mim, ó, a largura da aplicação, essa palavra width significa largura, e ele alterou também a altura da minha aplicação, ok? Se eu venho aqui e escrevo, por exemplo, Edvan e dou um Enter, perceba que olha só o que ele fez. Ele escreveu Active Cell, fórmula R1C1 igual a Edvan e logo em seguida ele selecionou a célula de baixo. Se eu clico aqui para poder adicionar uma nova planilha, olha só, ele vem aqui e diz para mim que ele adicionou sheets, significa planilha, .add, que é um método, ok? E esse after aqui, a gente falou na aula anterior sobre argumentos opcionais, tá? Nesse caso, se eu escrever aqui, olha só, vamos escrever sheets, vamos colocar .add e vamos dar um espaço. Perceba que ele tem aqui vários argumentos. Ele tem o before, que seria antes, ele tem o after, que seria depois, ele tem o count, que é a contagem, e ele tem o type, que é o tipo. Se eu quiser inserir antes da planilha ativa, eu vou colocar assim, ó, before, aí eu digito 2 pontos igual. O que eu estou dizendo com esse 2 pontos igual? Estou dizendo, olha, dentre todos os parâmetros, que é no caso opcional, você vai pegar esse parâmetro em questão. Por isso que ali em cima ele escreveu after, porque ele quer utilizar o
o parâmetro after, ok? Então, toda vez que você vê alguma coisa escrito com ponto igual, 2 pontos igual, significa que dentre todos os parâmetros que aquela função, nesse caso, a função add, disponibiliza, o código vai utilizar aquele parâmetro especificamente, ok? Agora, olha só, vamos selecionar a planilha plan1. Veja que ele veio aqui, ó, e escreveu sheets, colocou aqui o texto da planilha, no caso, esse texto aqui, e colocou o que aconteceu, ou seja, ela foi selecionada, ok? Então, assim, isso aqui é só mesmo um conceito, tá? Peço que você faça bastante coisa aí. Olha só, toda vez que eu rolar o mouse, ó, perceba que ele vai mudando essa opção. Se você clicar aqui, ó, para a direita, tá vendo, ó? Ele muda, ó. Então, é interessante você pegar essas palavras que ele está gerando, se você não saber o que significa, jogar no tradutor. Uma coisa bem bacana que eu te falo é o seguinte: cada palavra é separada pela primeira letra maiúsculo. Por exemplo, Active Window. O que significa? A palavra Active é uma palavra e Window é outra palavra. Então, se você jogar ambas lá no tradutor, devagar você vai conseguir aprender a programar. É claro, né, que você vai ter que praticar bastante para você aprender a programar, mas isso aqui vai te dar um caminho, vai te dar uma, como é que eu vou dizer, uma noção. Nem tudo que o gravador de macros escreve, você precisa deixar no seu código, tá? Por exemplo, olha só, eu gravei essa macro, então isso daqui, ó, é irrelevante. Isso daqui eu não quero. Eu apenas diminui o tamanho da tela, porque eu vou agora parar a minha macro, tá? Eu vou clicar aqui no botão de stop, é basicamente o mesmo botão que você gravou. Agora vamos analisar o nosso código, ó. Esse código aqui foi quando eu alterei a largura da minha tela, então eu não vou querer alterar a largura de novo. Esse aqui, nesse momento que eu alterei a largura, acabou alterando a altura, eu também não quero fazer isso. Olha só, agora eu tenho 2 vezes o mesmo código, então você não precisa, você pode ir removendo os códigos que você achar irrelevante. Aqui, ó, ActiveCell.Fórmula R1C1, não é legal você utilizar isso daqui. Para você alterar valores lá nas células, você pode utilizar a propriedade value, ok? Aí logo em seguida, olha só, que eu escrevi lá e dei um Enter. Quando o Enter moveu para a célula de baixo, ele selecionou a célula C7, então você também não precisa fazer isso aqui, ó. Ok? Olha só, vamos pressionar F8, F8 mais uma vez, F8, olha só, ele selecionou a célula, o texto já estava ali, tá? Eu vou apagar aqui, voltar aqui e vou pressionar F8 de novo. Aí eu te dou outra dica, você não precisa selecionar a célula para poder escrever alguma coisa nela. Por exemplo, ó, eu vou apagar aqui e eu poderia utilizar dessa forma aqui, ó. Ao invés de selecionar, eu já escrevi direto, ó, o intervalo da célula C6, o seu valor vai ser igual a edvan. Então, assim, devagar, você vai gravando as macros, você vai editando, você vai aprendendo e você vai vendo que nem tudo que as macros escrevem, você precisa deixar. Então, assim, eu só gravo macro quando eu vou fazer alguma coisa que eu não sei fazer, porque nem tudo você sabe, tem códigos que são complicados, e às vezes eu gravo macros para me ajudar em algum desses casos. Então, nas próximas aulas desse curso, eu vou fazer alguns exemplos práticos, onde a gente pode, através do gravador de macro, transformar em funções que a gente possa utilizar aí no nosso dia a dia. Então, era isso que eu queria te falar sobre o gravador de macro. É um conceito bem básico, mas é importante que você pratique muito, se você quiser aprender aí a programar. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.